drogas estimulantes, que também são conhecidas como drogas psicoanalépticas. Sabe por que estimulantes? Porque elas aumentam e muito a liberação dos neurotransmissores, modificando a função do teu cérebro, do encéfalo, tá? Quais são os exemplos? Vamos lá. Cocaína e todos os seus derivados, como o crack e o ox, ok? As anfetaminas, que são drogas que, por serem estimulantes, são utilizadas com dois objetivos geralmente. Primeiro, ficar acordado. Ele estimula o indivíduo a ficar acordado. E o segundo funciona como um anorexígeno. Sabe o que faz um anorexígeno? Diminui a fome. E aí a pessoa acaba emagrecendo. O problema é que essa é a pior alternativa que ele poderia tomar. Porque por ser uma droga estimulante, que aumenta a liberação de neurotransmissores, ela é altamente viciante. Ela causa dependência química. Então jamais buscar uma alternativa dessa. Cafeína. A teobromina é presente nos chocolates. E a taurina, que é encontrada em bebidas energéticas. A dependência química é uma desordem neurológica que afeta o sistema de recompensa no cérebro. Em uma pessoa saudável, o sistema de recompensa reforça comportamentos que são essenciais para a sobrevivência, como comer, beber, comportamento sexual e interação social. Por exemplo, o sistema de recompensa garante que você busque comida quando está com fome, porque você sabe que depois de comer se sentirá bem. Em outras palavras, ele torna a atividade de comer agradável e memorável, para que você queira fazer isso sempre que sentir fome. Drogas de abuso se apropriam desse sistema, tornando as necessidades naturais da pessoa em necessidade de drogas. O cérebro é composto por bilhões de neurônios ou células nervosas, que se comunicam através de mensageiros químicos ou neurotransmissores. Quando um neurônio é estimulado o suficiente, um impulso elétrico, chamado de potencial de ação, é gerado e viaja ao longo do axônio, para a terminação nervosa. Aqui é desencadeada a liberação de um neurotransmissor na fenda sináptica, um espaço entre os neurônios. O neurotransmissor, em seguida, se liga no receptor do neurônio vizinho, gerando um sinal nele, transmitindo assim a informação para esse neurônio. As principais vias de recompensa envolvem a transmissão do neurotransmissor dopamina, a partir da área tegmental ventral, a ATV, do mesencéfalo para o sistema límbico e para o córtex frontal. Participar de atividades agradáveis gera potenciais de ação em neurônios produtores de dopamina no ATV. Isso faz com que haja liberação de dopamina pelos neurônios na fenda sináptica. Em seguida, a dopamina se liga e estimula o receptor de dopamina no neurônio pós-sináptico. Acredita-se que essa estimulação pela dopamina produza sensações de prazer ou efeito de recompensa. Moléculas de dopamina são, em seguida, removidas da fenda sináptica e transportadas de volta para o neurônio transmissor, por uma proteína especial, chamada de transportador de dopamina. A maioria das drogas de abuso aumentam a concentração de dopamina na via de recompensa. Algumas drogas, como o álcool, heroína e nicotina, estimulam os neurônios produtores de dopamina indiretamente na ATV, para que eles gerem mais potenciais de ação. A cocaína atua na terminação nervosa. Ela liga-se ao transportador de dopamina e bloqueia a recaptação de dopamina. Metanfetamina, um estimulante, atua de forma semelhante à cocaína no bloqueio da remoção de dopamina. Além disso, ela pode entrar no neurônio, nas vesículas que contêm dopamina, provocando a liberação de dopamina, mesmo na ausência de potenciais de ação. Diferentes drogas agem de maneira diferente, mas o resultado comum é que a dopamina se acumula na sinapse em uma quantidade muito maior do que a normal. Isso provoca uma estimulação contínua, talvez a superestimulação dos neurônios pós-sinápticos seja responsável pela euforia prolongada e intensa experimentada por usuários de drogas. Exposições repetidas a surtos de dopamina causados pelas drogas eventualmente dessensibilizam o sistema de recompensa. O sistema deixa de responder a estímulos cotidianos,
A única coisa que se torna gratificante é a droga. Dessa maneira, as drogas alteram as prioridades da vida da pessoa. Depois de algum tempo, até mesmo a droga perde a sua capacidade de recompensa, e as doses necessárias para atingir o efeito de recompensa são mais elevadas, levando à overdose de drogas. Na psiquiatria, a gente trabalha utilizando, né, os critérios diagnósticos que a gente tem, né, assim, eu acho que bem estabelecidos assim, lá pela Organização Mundial de Saúde, né, que seriam, citar aqui rapidamente, são 6 critérios. O primeiro seria uma compulsão, ou seja, um desejo forte de utilizar aquela substância, sobre o qual muitas vezes o indivíduo, né, o paciente, não tem controle. A compulsão é característica do dependente? Do dependente. São, né, esses critérios que eu estou dizendo, são características da dependência, da síndrome de dependência por determinada substância. O segundo critério seria uma dificuldade em controlar o padrão de uso. O sujeito passa a não ter mais condição de estabelecer o início, o término do uso da substância, bem como o nível de consumo, né? O terceiro critério seria o da tolerância. O indivíduo que vai ficando dependente, ele vai cada vez precisando de doses maiores da substância para atingir um efeito que ele antes obtinha com uma dose menor. Então, esse é um outro indício de que ele está ficando dependente. O quarto critério, a gente já disse aqui, é a abstinência. A abstinência é quando a cessação do uso, né, daquela substância, instala-se uma síndrome característica de cada droga, né, que vai depender, a gravidade da síndrome de abstinência depende da frequência com que o indivíduo vinha usando aquela substância e a quantidade com que ele vinha usando. Então, a abstinência é um outro sinal também da síndrome de abstinência, da síndrome de dependência. Dependência. Isso. E os outros 2 últimos critérios seriam o indivíduo abandonar outras atividades na qual ele tinha interesse em realizar em prol do uso da substância. Então, ele passa a gastar mais tempo utilizando a substância e deixa de executar outras tarefas do cotidiano que antigamente ele realizava. Esse é um outro, 5º critério. O 6º seria a persistência no uso, né? Apesar de perceber que aquilo está causando mal. Por que essa pessoa, mesmo sabendo, mesmo vendo que ela tem problemas de ordem física, psíquica e social, continua utilizando a substância? Esse é um outro critério para dependência. Então, quando a gente tem estabelecido esse quadro, esses 6 critérios aí que eu apontei, essa pessoa muito provavelmente é sim um dependente da substância em questão. Quando a gente tem um momento inicial, ou seja, o início do uso ali, ele é prazeroso, mas se o sujeito utiliza uma dose excessiva, ele pode ter sinais e sintomas que a gente chama de descarga noradrenérgica, né? Com elevação de pressão arterial, arritmias cardíacas potencialmente fatais, né? São as que overdoses. podem, exatamente, no caso de uma intoxicação aguda, né? Então, assim, às vezes o sujeito nem é dependente, mas faz uso uma vez da substância, tem aquela sensação de prazer, de euforia, mas também, se ele passar um pouco do ponto, ele pode ter repercussões clínicas graves.